Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, mais um dia, estamos unidos. Hoje, 20 de janeiro, é dia de São Sebastião e nos unimos de modo muito particular às paróquias de Catanduvas e de Erval Velho, que celebram seu padroeiro, este mártir dos primeiros tempos, que defendeu a fé em Cristo, que não renegou a Cristo e foi fiel até o fim. Muito obrigado por permanecermos firmes, fiéis nesse compromisso de diariamente rezarmos juntos a palavra de Deus. Muito obrigado a você pela sua inscrição, seus comentários, também por todo o serviço de compartilhar, de divulgar esse trabalho que fazemos diariamente. Isso nos motiva e nos anima a seguir em frente. Nesse dia 20, o Evangelho de Marcos, nós continuamos lendo o capítulo 3, e são os versículos 13 a 19. Marcos 3, 13 a 19. E é a passagem, uma delas que eu mais gosto, porque o texto começa dizendo que Jesus subiu a montanha e chamou aqueles que ele quis. E eles foram até ele. Ele chama e eles vão. E nesse chamado, que já havia sido geral, já havia sido um convite para todos, convertei-vos, crede no Evangelho, ele escolhe, ele designa. O texto, conforme a tradução da CNBB, aparece 2 vezes a palavra designar, ou então constituir, como algumas outras traduções nos apresentam. Ele designa 12 para lembrar as 12 tribos do povo da primeira aliança. 12 para lembrar o novo povo da eterna e nova aliança, feita no seu sangue. E esses 12 são pessoas concretas, pessoas que têm nome, que têm história, que têm laços familiares, pessoas não que possuam um currículo eximiamente perfeito, mas pessoas que têm uma capacidade tremenda de transformação. A questão da mudança dos nomes já mostra muito isso. Então está lá sempre, aqui e também em Lucas e Mateus, Simão, sempre é o primeiro. Depois está Tiago e João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus. Veja que ele chamou Levi, aqui aparece como Mateus, né? Levi, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Judas Iscariotes, Tiago e João. É interessante que para Simão ele dá o nome de Pedro, e para Tiago e João ele dá o sobrenome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Essa mudança de nome já reflete essa capacidade de transformação. E esse chamado é um chamado com ternura, no qual os que são chamados respondem com liberdade. Interessante que Pedro, de pedra dura, cabeça dura, duro de coração, se transforma em Cefas, numa gruta em que acolhe a todos, na qual está a unidade da igreja. Os filhos do trovão, Tiago e João, Tiago vai ser o primeiro a morrer pelo Senhor, como o primeiro dos apóstolos. João é o discípulo do amor. Então veja, de filhos do trovão, naquele temperamento forte, intempestivo, são os que dão testemunho por primeiro. João vai ser aquele que vai reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus. São pessoas que possuem familiaridade, são irmãos, são companheiros, são trabalhadores, são pescadores, são pessoas simples, e até no meio destes existe traição.
Basta lembrarmos a negação de Pedro e o seu arrependimento, basta lembrarmos a traição de Judas e o seu destino. Por isso, meus amigos, que nesse dia 20 de janeiro, é um dia muito especial, vamos colocar também o nosso nome nessa lista. Se estamos aqui, é porque Ele quis, é porque Ele nos ama, é porque Ele nos chamou com ternura, é porque Ele nos abraça. E essa lista não parou nos 12, essa lista chegou até você, até mim. Essa lista continua. Os tempos são outros, mas o chamado também continua. Compete a nós não só escutar com o ouvido, mas escutar com o coração. Sermos atentos, sensíveis, termos o olhar firme, fixo no Senhor, para podermos enxergar as necessidades dos nossos tempos. Talvez em nossas comunidades estejamos precisando de tantas pessoas para os diversos serviços. É a liturgia, é a catequese, são as coordenações, são os ministérios, mas também é a vida consagrada, é a vida religiosa, é a vida ministerial, presbiteral. Nós todos somos chamados. A lista continua e ela não pode parar. O Senhor podia ter feito tudo sozinho, podia ter feito tudo sozinho, mas Ele quis contar contigo, comigo, conosco, apesar de nós sermos talvez filhos do trovão, ou muito parecidos com Pedro, ou talvez com Levi, cobrador de impostos. Se lembrem, vamos nos lembrar, Ele não chamou pessoas com um currículo perfeito, Ele chamou pessoas com capacidade de transformação, capacidade de conversão, capacidade de acolhida ao seu chamado. Que este chamado ecoe forte no seu e no meu coração, no nosso coração, e possamos assim respondê-lo, não com palavras, não com discursos, mas sim com atitudes. Atitudes de quem segue o Mestre, decisões de quem segue o Mestre, comportamento de quem segue o Mestre. Atitudes, decisões, comportamento semelhantes ao do Mestre. Veja que ele chama para pregar, e aqui lembramos de Francisco, pregue, 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 e em últimos casos, se necessário, use as palavras. E deu-nos autoridade para vencer o mal. Nós temos essa autoridade, e essa autoridade está não no milagrismo, não nas exibições, não naqueles barulhos, não naquelas atitudes de alarde, de espetáculo, mas sim fazendo o bem. Que Ele nos ajude e que tenhamos um ótimo dia, que São Sebastião, nosso padroeiro, interceda e rogue a Deus por todos nós. Um grande abraço, eu continuo aqui no retiro, rezo por você, peço que reze por mim também.